Todos os dias você acorda cansada, passa o dia inteiro antecipando o pior cenário para tudo, sendo que a tua mente simplesmente não tem aquele botãozinho de desligar. E se você se identifica com isso, saiba que isso tem nome. Isso pode representar o transtorno de ansiedade generalizada ou a TAG. Em primeiro lugar, eu quero diferenciar para você a ansiedade normal da ansiedade generalizada. Então, a ansiedade em si é uma emoção natural que todo mundo tem, que todo mundo sente. Então, todos nós vamos ter preocupações antes de uma prova, antes de uma cirurgia, antes de uma entrevista de emprego. O problema começa quando essa preocupação ela deixa de depender de um evento específico e ela passa a ocupar praticamente todos os aspectos da tua vida. Então, a pessoa que tem TAG, uma hora ela está preocupada com a saúde, depois o problema é o dinheiro, depois a preocupação são os filhos, depois o trabalho, depois o futuro, depois é qualquer coisa. O interessante é que quando ela consegue resolver algum problema rapidinho, ela já encontra outro problema para encontrar aquele espaço, para ocupar aquele espaço do problema que foi resolvido. Então, quando a gente fala em TAG, a gente consegue perceber que a preocupação muda de tema, mas é uma preocupação que não desaparece. Outro ponto bem importante também é a dificuldade que a pessoa tem de reconhecer que aquela preocupação está exagerada. Então a pessoa até pensa, tá, ok, eu sei que isso provavelmente não vai acontecer. Assim que ela termina de pensar isso, o cérebro dela já diz assim, tá, mas e se acontecer? E é justamente essa dificuldade de tolerar a incerteza que é caracterizada como um dos principais mecanismos da TAG. Aqui, então, o cérebro passa a acreditar que se preocupar de forma constante é o que evita que os problemas aconteçam. Então, a pessoa cria uma ilusão de que a preocupação que ela está tendo é o que faz com que as coisas não aconteçam. Porém, se ela não se preocupasse, provavelmente a maioria das coisas não aconteceria da mesma forma. E justamente esse pensamento de que é a preocupação que evita os problemas de acontecerem que faz a ansiedade aumentar. Porque a pessoa entende que ela precisa se preocupar o tempo todo. Para que você possa entender um pouquinho melhor sobre o funcionamento da TAG, eu quero que você imagine que você chegou em casa e que você estacionou seu carro na garagem. Você não vai sair mais, você não vai viajar, mas ao invés de desligar o carro, você deixa o motor ligado e acelerado a noite toda. O carro não vai sair do lugar, ele não vai percorrer um único quilômetro durante a noite, mas ele vai gastar combustível, ele vai causar aquecimento do motor, ele vai ter o desgaste das peças. E com o seu cérebro, quando você está com TAG, acontece algo muito parecido. Mesmo que você não esteja envolvida em resolver problemas reais durante aquele tempo, você está simulando problemas que talvez nunca existam. E aqui o seu cérebro acaba respondendo a essas simulações como se fossem ameaças de verdade. E justamente por causa disso, o teu corpo vai produzir respostas, produzir respostas de estresse, de ansiedade durante horas. E aí é justamente essa dificuldade de sair desse ciclo de ansiedade, desse ciclo de estresse, que faz com que as pessoas que têm TAG acordem cansadas, mesmo depois de dormirem a noite toda. Então, não é somente uma falta de descanso, mesmo que elas durmam durante a noite, né, que elas durmam a noite inteira, o cérebro permanece em alerta, e isso faz com que a pessoa não consiga ter um sono reparador, e por isso ela acaba se sentindo muito mais cansada, acaba tendo tensão muscular mais frequente, fadiga, alterações de sono. Tudo isso acontece por esse estado de alerta constante. E outro ponto aqui que eu quero deixar bem claro para você, que eu quero chamar a tua atenção, é que uma pessoa que tem TAG não é uma pessoa que seja dramática ou que seja pessimista. Acontece que o cérebro dessa pessoa perdeu a capacidade de diferenciar o que é uma ameaça real do que é o pensamento da preocupação que ela está tendo aí. Então, pensando, né, no funcionamento do nosso cérebro, quando a gente fala da ansiedade, a gente precisa lembrar que o nosso cérebro foi desenvolvido para responder a perigos reais. Então, se um cachorro avança na tua direção, é óbvio que o teu coração vai acelerar, é normal que isso aconteça. O problema da TAG, né, é que o cérebro ele vai reagir dessa mesma forma, sendo que o perigo existe apenas na imaginação, apenas na preocupação. Então, quando a pessoa está com ansiedade generalizada, o pensamento acaba sendo tratado como se ele fosse um fato, como se ele fosse um acontecimento,
e isso também é um dos fatores que impede a pessoa de relaxar. Então, se a gente for olhar para a literatura, para as pesquisas, elas mostram que muitas pessoas que têm TAG apresentam uma tendência muito grande de superestimar as ameaças, ou seja, de deixar o problema muito maior do que ele é, de interpretar coisas ambíguas como perigosas, então, se eu não tenho certeza, vai ser perigoso, de estar em estado de hipervigilância o tempo todo, de estar em estado de alerta o tempo todo, né? E também elas ficam o tempo todo olhando o ambiente e também, tanto o ambiente externo quanto interno, para entender se tem algum sinal de perigo, algo que possa dar errado. E eu vou trazer para você aqui os 5 principais sintomas da ansiedade generalizada. O primeiro deles é a hipervigilância. Hipervigilância nada mais é do que estar preocupado, estar em alerta o tempo inteiro. Então, é aquela pessoa que, assim, entrou num restaurante, por exemplo, ela já vai procurar onde estão as saídas, porque vai que ela precisa escapar de lá com rapidez. Então, ela já faz todo esse escaneamento. Ela recebeu uma mensagem do chefe, ela já pensa, meu Deus, eu fiz alguma coisa errada, será que vai me mandar embora? É aquela mesma pessoa que, se o marido demorar 5 minutos para responder, ela já está pensando que ele foi sequestrado, que ele teve o celular roubado, ela já cria 1001 cenários catastróficos na cabeça dela por algo simples. E a questão é que essa hipervigilância não acontece porque a pessoa quer continuar nessa preocupação, mas é que ela está treinada, a mente dela aprendeu a ficar nesse perigo, né, a identificar esse perigo justamente na tentativa de controlar o ambiente, de evitar que algo ruim aconteça. Outro sintoma que é bastante comum também na ansiedade generalizada é a questão da fadiga constante, o cansaço constante. Então, é aquela pessoa que te diz assim, meu Deus, eu não fiz quase nada, mas eu estou sempre cansada. E na realidade não é que a pessoa não fez quase nada, é que ela está o tempo todo pensando e se preocupando e pensando e se preocupando, e isso também cansa. Então, justamente por ela passar o dia inteiro monitorando todas essas possibilidades, tentando prever os problemas, muitas vezes até revendo o que aconteceu, repassando conversas na cabeça para ver se não falou nada de errado, né? Então, isso tudo causa muito essa fadiga, esse cansaço, né? E esse cansaço, ele pode ser tanto físico quanto mental, porque vai consumir tanto energia cognitiva quanto energia física, né? Para você entender um pouco melhor essa fadiga, imagina o teu celular, quando ele está com muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo e ele começa a ficar mais lento e a bateria vai sendo consumida muito mais rápido. É mais ou menos a mesma situação que acontece no nosso corpo quando a gente tem a ansiedade, quando a gente fica ansioso por muito tempo. Outro sintoma que nós temos é a questão da irritabilidade. Se você permanecer em alerta o dia inteiro, você vai ficar muito, muito menos tolerante a pequenas situações que acontecem. Então, é um barulhinho de nada que te incomoda num nível extremo, é um atraso de uma pessoa que te deixa extremamente bravo com essa pessoa, é um erro mínimo que te parece o fim do mundo. Então, a pessoa acaba ficando como se ela estivesse muito sem paciência, né? Muito irritada, muito sem paciência, porque ela está exausta já, ela já está extremamente cansada, o sistema nervoso dela já está extremamente cansado com todas as preocupações. Então, qualquer coisa que sai do que ela imaginou, qualquer situação que possa parecer pequena vai causar irritabilidade, pode causar uma explosão, né? Alguma coisa nesse sentido. Temos a tensão muscular também, que é um sintoma que muitas vezes acaba sendo negligenciado e muitas vezes a pessoa acaba procurando fisioterapia, acaba procurando ortopedista, porque tem muitas dores, né? As dores ocorrem principalmente na região aqui do pescoço, mandíbula, nas escápulas aqui atrás, dor de cabeça tensional, mas como existe a dor física, principalmente nessa região dos ombros, escápula e pescoço, as pessoas costumam procurar o tratamento da parte física, mas a questão é que esses músculos ficam muito tensos em função das preocupações, em função da ansiedade, e a dor que a pessoa está sentindo é em função dessa tensão. Então, o alívio dessas dores, é claro que vai melhorar com fisioterapia, com exercício físico, com fortalecimento muscular, é claro que vai melhorar. Mas essas dores só vão realmente cessar a partir do momento que a pessoa tratar a ansiedade generalizada, que ela conseguir parar de se preocupar para conseguir destensionar esses músculos. Outro sintoma que aparece muito na ansiedade generalizada é a questão da dificuldade para dormir, né, a má qualidade do sono e também a dificuldade de concentração. Então, acaba que se torna um ciclo, né? Então, a pessoa deita na cama, ela está cansada,
muitas vezes trabalhou o dia inteiro, ela está exausta, só que quando ela deita, o corpo relaxa e a mente começa a fazer bagunça, né? Os pensamentos começam a se atropelar na cabeça, então a pessoa começa a ter pensamentos muitas vezes de preocupação, vou perder o meu emprego, e se os meus exames vierem alterados, e se alguma coisa acontecer com o meu filho. Por outras vezes são simplesmente pensamentos aleatórios, mas que ficam ali, e a pessoa não consegue desligar para pegar no sono, então influencia muito. Vai influenciar também na qualidade do sono, então a pessoa muitas vezes demora para dormir, outras vezes ela até dorme, mas não é o sono que regenera, né? E aí, obviamente, isso vai influenciar, né, no dia seguinte, vai influenciar na capacidade dessa pessoa manter o foco, dessa pessoa manter a concentração, vai influenciar na questão da memória dessa pessoa também, né? Porque a gente sabe que a memória é muito consolidada também durante o sono, né? Então, com certeza vai influenciar nisso também. A boa notícia é que você não precisa passar o resto da vida tentando prever o futuro, tentando controlar tudo, né? Você pode aprender a lidar com a ansiedade generalizada, você pode aprender a lidar com essas preocupações para que você possa ter uma vida mais tranquila, para que você possa voltar a ter qualidade de vida. E nesse sentido, eu preciso te lembrar que muitas vezes as pessoas têm como objetivo, né, inclusive quando me procuram para terapia, né, muitas pessoas chegam para mim com o objetivo de fazer a ansiedade desaparecer. Acontece que isso não é um objetivo possível, né, a gente não consegue simplesmente eliminar a ansiedade, porque antes de tudo, a ansiedade é uma emoção. Todas as pessoas sentem e a gente sempre vai sentir ansiedade. Acontece, o que a gente consegue fazer, o objetivo real da terapia no tratamento da ansiedade generalizada, é a gente conseguir assumir o controle dessa ansiedade, é a gente conseguir diminuir aquele nível de preocupação, né? É a pessoa sair da ansiedade que realmente traz prejuízos para a pessoa. Então, dentro do processo terapêutico, a gente vai ajudar a pessoa a entender, né, principalmente que um pensamento não é um fato, que não é porque ela está preocupada com alguma situação que essa situação de fato vai acontecer. E que mesmo que aconteça, no geral, a gente vai ver que o que acontece é muito menor, é muito menos ruim do que a pessoa de fato imaginou e se preocupou. E dentro do processo terapêutico, a gente utiliza a terapia cognitivo-comportamental, que é a famosa TCC, para trabalhar, né, justamente nesses mecanismos que mantêm a pessoa ansiosa. Então, a gente vai trabalhar na preocupação excessiva, a gente vai trabalhar na superestimação das ameaças, na intolerância às incertezas, também nos comportamentos de busca por segurança. Então, a TCC atualmente ela é considerada o tratamento de primeira linha para o TAG, porque ela também vai trazer benefícios aí de longo prazo. E quando a gente aprende a lidar com a ansiedade generalizada, quando a gente aprende a regular essa emoção, a gente deixa de utilizar a preocupação como uma tentativa de controlar o futuro. E aí a gente consegue desenvolver uma flexibilidade muito maior para lidar com essas emoções que são difíceis e sem que a gente fique presa nesses ciclos que são intermináveis de antecipação, de ruminação, de tentar prever, de tentar controlar. O objetivo maior do tratamento é que você possa perceber que sim, os problemas vão continuar existindo, você vai continuar sentindo ansiedade até certo nível, mas serão preocupações que não vão ocupar a tua cabeça o dia inteiro, você vai conseguir ter uma qualidade de vida após a terapia, você vai conseguir realmente voltar a ter controle sobre muitas situações e sobre muitas preocupações também. E se você se identificou com todas essas questões, eu preciso que você saiba que viver dessa forma não é uma característica da tua personalidade, não é algo que precise continuar sendo assim. É sim um padrão que o teu cérebro aprendeu, que você vem repetindo ao longo da tua vida, mas se você aprendeu a ser assim, você também pode aprender a ser diferente e a regular essas preocupações, a regular essa ansiedade. E claro, com o tratamento adequado, é sim possível reduzir a ansiedade, é possível você recuperar a qualidade de vida e também conseguir ter momentos de descanso, momentos de relaxamento, momentos em que você, de fato, consegue parar, que a tua cabeça consegue desligar e isso faz total diferença.